E se os olhos são a janela da alma, o que minha alma está vendo? Passeio por minha casa, tiro a poeira do sofá, ligo a TV e vejo a mesma notícia. E dessa vez apenas o nome da vítima mudou. Me disseram que o momento mais perigoso da vida de um ser humano é quando ficamos a sós com os nossos pensamentos. E nesse instante, único em que vivemos, não poderia ser mais triste estar sozinho. A TV zunindo, o apresentador que mais parece a caricatura de um palhaço ruim, a cabeça doendo, o corpo desincronizado em relação ao coração e a mente que já está cansada de imaginar o primeiro baile depois desse inferno. Cansado o suficiente para não conseguir mais raciocinar se o que vivemos foi realidade ou apenas uma alucinação por dias bons. Hoje é mais um dos dias que eu sinto falta das conversas sem sentido do metrô da Ceilândia, a boca seca toda vez que penso que aquele pode ter sido a última vez e que eu não falei tudo que eu tinha para dizer. O meu espírito se divide em ovelha negra e epitáfio. Mas tudo vai passar, tudo vai passar. Vou voltar a sentir aquele calor na alma e não esse calor insuportável que faz a minha casa. Vou sorrir de novo e dessa vez não será por obrigação. E juro, eu juro, que a minha próxima dança não terá a companhia ofuscante do meu velho sofá empoeirado. Espero estar na companhia de quem eu amo. Espero sentir o vento no rosto e o calor de vários corpos, emanando apenas a energia de estar livre de novo. Olá, meu nome é Leonardo Diego e eu gostaria de falar um pouco sobre educação em tempos de pandemia. Oi, o meu nome é Luciana Colonna, eu tenho 20 anos e eu sou coordenadora de mídia social do projeto Conexão Afro. Vou falar sobre um tema que ele não era tão discutido antes do contexto da pandemia, que é o tema de saúde emocional e questões psicológicas mesmo do ser. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu faço parte do projeto Conexão Afro e eu queria falar um pouco sobre essa questão de como estão os nossos relacionamentos, né, durante essa pandemia. Olá, meu nome é Gustavo Colonna e eu faço parte do projeto Conexão Afro e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como está sendo essa minha experiência de isolamento social e pandemia. Meu nome é Mel, eu tenho 17 anos e sou voluntária do projeto Conexão Afro. Oi, gente, meu nome é Ana Paula Lima e eu sou empreendedora. Eu tenho uma loja virtual no Instagram que se chama Lima Artesanato, onde eu faço biojoias, que são essas joias que eu tô usando, que são 100% artesanais. Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos e eu sou vendedor ambulante. Olá, eu me chamo Arthur Campelo, faço parte do projeto Conexão Afro e hoje eu quero falar um pouco sobre saúde mental e a quarentena. A gente estava muito acostumado a viver com os nossos amigos, a estar na faculdade, na escola, no colégio, pelo menos essa é a minha realidade, e eu estava muito acostumada com isso, e do nada, de um dia para o outro, literalmente, as aulas são suspensas e a gente não pode se ver, a gente não pode sair para uma festa, para um rolê e tal, então é muito tenso, a gente tem que se reinventar mesmo, e é isso que tem acontecido, né? A gente tem aderido muito aos chamados de vídeo, todas essas coisas, ligação por voz, então essas estão sendo as nossas formas de contato mesmo, e eu acredito que a gente está inclusive se aproximando mais. Eu acho que quando a gente tem essa ruptura, né, numa coisa que a gente já estava acostumado, a gente é obrigado a se reinventar. Então o EAD, por exemplo, né, eu estou fazendo EAD, a minha faculdade aderiu a ele e a gente tá fazendo, então a gente tem que se adequar a uma nova plataforma, a gente tem que se adequar a novas formas de estudo, como se concentrar em casa. Eu não consigo me concentrar direito em casa, então eu tô precisando aprender a fazer isso, porque é a única opção que eu tenho, né? Eu não vou perder o meu ano letivo tendo essa opção de fazer o EAD. E é isso, a gente tem que reinventar a forma que a gente vê os nossos amigos, a gente tem conversado muito, eu acho que as nossas relações têm se tornado muito mais profundas por a gente estar sempre ali em contato, e em relação ao EAD a gente tem descoberto novas formas de estudar, novas formas de aprender, lendo livros, fazendo pesquisa na internet, enfim, assistindo às aulas online, e então a gente está se reinventando de várias formas, e até nas nossas relações com as pessoas dentro da nossa própria casa, né, que é onde a gente está ficando mais. A gente tem essa coisa de precisar estar o dia inteiro com a nossa família, e essas formas de convivência, às vezes a gente acaba ficando um pouco saturado, podem ter alguns atritos dentro de casa, então a gente tem que se acostumar, né, com essa nova realidade, se reabilitar, viver com essas pessoas e
ter mais tolerância. Eu acho que a gente está se tornando um pouco mais tolerante com as situações, agora que a gente está inserido nelas de uma forma que a gente não tem como escolher a hora de sair, né? A gente não sabe quando isso vai acabar, então a gente tá ali. E é isso. Eu tô conseguindo me virar bem nesse sentido. Já tive alguns problemas, já tiveram dias que eu não queria fazer nada, mas assisto muita série, vejo muitos filmes, ouço muita música, toco instrumentos. Então essas estão sendo as minhas formas de escapar mesmo dessa realidade que tá ali o tempo todo na minha porta. E é isso, gente. Bom, eu vejo que, acima de tudo, as pessoas têm esse pensamento de que, no meio dessa crise sanitária, os professores eles têm o dever de nos dar algumas respostas e de nos tranquilizar em meio a todo esse caos, a essas notícias ruins que a gente vê nos jornais, nos sites, etc. E eu vejo também que eles, no meio dessa pandemia, estão buscando conhecimento também para que eles possam tranquilizar a gente. Porque eles nunca passaram por isso. Eles têm essa ciência de que ocorreu uma gripe em tal época, um vírus assolou a humanidade em tal época, mas eles nunca passaram por isso. Então eu vejo que é um trabalho de tentar se tranquilizar e tentar internalizar que tudo vai ficar bem e que a educação é algo maior a ser passado, que a educação é algo maior que pode mudar o mundo. E eu acredito que quando voltar às aulas, ou até mesmo durante esse período da pandemia, os professores devem instalar nas escolas e devem trazer para a reflexão do aluno. E é sobre isso que a pedagogia do oprimido, segundo Paulo Freire, fala que onde a educação bancária, onde os professores eles depositam mais conhecimento nos alunos, eles não têm esse senso crítico, eles não desenvolvem uma reflexão sobre o que aquilo impacta no mundo deles. Então eu acredito que, ao passo que você estuda diversas realidades, as diversas realidades dos seus alunos, e você traz isso para eles e você os faz refletir sobre como é o local deles no mundo e como eles podem usar a voz deles para que esse local seja ampliado e para que eles possam trazer uma modificação no seu espaço social, eu acredito que isso engrandece o sistema educacional, pode modificar até mesmo visões maiores, entendeu? Então eu acredito que é trazer para o aluno essa reflexão sobre o que está acontecendo no mundo e o que aquilo impacta na sociedade onde ele vive, no meio onde ele vive. Onde ele pode ajudar, o que ele pode fazer, o que ele pode fazer para melhorar isso, além de lavar as mãos e se manter distante de todos aqueles que ele vê na rua ou até em casa. Então eu acredito que é propor essa reflexão para os alunos, propor essa reflexão de o que eles podem fazer para mudar o meio social deles no meio da pandemia e até depois. Eu acredito que seja isso. Isso não era tão discutido antes da pandemia porque as pessoas, elas tinham alternativas disponíveis para que elas se distraíssem quando essas coisas começavam a bater muito forte ou começavam a martelar na cabeça delas. Então eu, por exemplo, quando tinha alguma coisa que ficava pegando muito no meu pé, eu tinha o hábito de, assim, automático, começar a sair mais com meus amigos, passar mais tempo na universidade para me distrair. Mas em casa, eu dou de cara todos os dias com os meus demônios, com aquelas questões que eu sei que me incomodam, com, enfim, situações passadas, comportamentos, coisas da minha essência. Eu confesso que eu nunca fiz um tratamento intenso de terapia. Eu sempre parava quando eu estava em pontos altos da vida, porque eu achava que naquele momento era o momento que eu podia ficar sem a terapia. Mas não é isso que os profissionais aconselham, eles aconselham um acompanhamento nos pontos altos e nos pontos baixos. Então, antes da pandemia, eu não estava fazendo o tratamento psicológico, eu estava fazendo terapia. E aí, quando começou a pandemia, eu vi que eu ia precisar. Eu entrei em contato com o meu psicólogo, ele estava disponibilizando a modalidade online, e eu entrei em contato com um convênio que cobre parte desse tratamento. Eu me sinto muito, muito feliz mesmo por ter esse acesso, que eu considero um privilégio, porque a gente tem a UNB, por exemplo, que fornece esse tratamento gratuito para as pessoas. Tem outras universidades, tem universidades particulares também que fornecem, o CAPES também fornece, mas o governo ele não vê isso como algo prioritário. Então o acesso nesse período de pandemia fica muito, muito mais difícil.
isso é deixado bem para trás. Então eu vejo que é realmente um privilégio, eu fico muito feliz de poder continuar o tratamento. Eu penso assim que existe, quando a gente coloca na balança a questão da saúde mental e a saúde física, então entre ficar em casa e se proteger com a cabeça explodindo e sair de casa para poder aliviar isso e se expor aos perigos do coronavírus, as pessoas acabam escolhendo a segunda opção, que é sair de casa. E aí isso só prova que a nossa mente é a que está controlando o nosso corpo. Então, se a nossa cabeça estiver mal, se a gente estiver com pensamentos ruins, enfim, conturbados, isso a gente não vai pensar duas vezes antes de sair de casa. Eu não furei a quarentena por esses motivos, mas pessoas na minha casa acabaram fazendo isso. E assim, a gente ficou muito preocupado aqui em casa, porque a gente sabe que o contexto de pandemia é realmente perigoso. Todo mundo aqui tem condição de fazer o isolamento, assim, condições assim, de um espaço para ter acesso à internet e enfim, alternativas para continuar se mantendo mais equilibrado na quarentena, mas a questão da mente é fundamental. A perspectiva que eu tenho daqui para frente em relação à pandemia e à saúde mental é pensar que eu vou sair melhor do que eu entrei. Então eu tenho certeza de que, eu espero, na verdade, assim, eu tenho um pensamento bem positivo. Não aquela positividade tóxica, mas uma positividade no sentido de que eu vou crescer e que isso é possível. E as formas que eu tenho, né, além da questão da terapia, é de conversar muito com os meus amigos e com os meus familiares sobre o que tá passando aqui na minha cabeça. Porque a gente precisa esvaziar, sabe? É importante a gente colocar pra fora e falar sobre isso, falar sobre questões internas, sabe? Porque na falta de um contato, né, de um abraço, de um carinho, que é, assim, não tem como. Na falta dessas coisas, o diálogo é o que tá entrando nesse lugar, é o que tá tomando esse lugar, é o que tá suprindo essa necessidade. Não 100%, porque nada vai substituir esse contato, essa rotina, essas distrações da vida mesmo, mas dá uma amenizada. Então, não hesite em procurar uma pessoa para falar sobre o que te machuca, para falar sobre o que te incomoda, sobre os seus pensamentos, sobre a situação do mundo. Não hesite em procurar ajuda, seja ela de um especialista, seja da sua família, seja de seus amigos, seja de algum grupo de WhatsApp. Enfim, a gente tem que buscar essas alternativas para se cuidar. E é isso, muito obrigada. Minha alma é o mar que me acolheu, o pranto caiu e a terra aqueceu. Se o tempo machuca o corpo, a cabeça pesa e o fardo no ombro. Abraço o espaço, me despedaço, cabelo embaraçado. Se o tempo machuca o corpo, a cabeça pesa e o fardo no ombro eu grito. Minha alma é o mar que me acolheu, o pranto caiu e a terra aqueceu. Se o tempo machuca o corpo, a cabeça pesa, o fardo no ombro. Abraço o espaço, me despedaço, cabelo embaraçado. Minha alma é o mar. Se o tempo machuca o corpo, a cabeça pesa, o fardo no ombro eu grito. Acerca dos meus relacionamentos, eu passava a maior parte do meu tempo com os meus amigos, fora da escola, por eu ser um estudante de ensino médio, estou no último ano, então metade do meu dia era na escola. A gente mantinha um contato próximo, constante, sempre eu sentia que era uma coisa meio íntima. E com o isolamento social, a gente teve que se afastar, assim, do nada. E ao meu ver, eu percebo que as formas que a gente se comunica hoje são bem mais rasas.
são bem menos complexas, vejo que não tem profundidade comparando com o que a gente tinha atrás, ao vivo, toda hora, se vendo, conversando, tendo contato físico. A gente vive nessa mesma monotonia de mandar olá, tudo bem, como é que você tá? E com isso, eu tive que achar outras formas de passar meu tempo, me entreter. Seja eu fui atrás de novos artistas, novas músicas. Eu, como sou músico, faço aula de música. Eu achei no meu instrumento uma forma de conseguir me manter no caminho certo, de não conseguir enlouquecer, controlar aquilo que eu posso. E é uma forma muito boa, assim, música que eu vejo também. E também, outra forma que eu encontrei foi ver notícias, conversar sobre isso, sempre debater sobre isso, sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre as mortes. E é uma coisa bem chocante, bastante chocante, quando a gente percebe que a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas negras, são pessoas trabalhadoras, pobres. Porque com esse mundo que a gente passou agora, de capitalismo, globalização, a gente está percebendo como as facetas ruins estão aparecendo. A gente consegue enxergar agora como as populações estão sendo massacradas com esse sistema. Percebe-se que o preto pobre não pode parar, não pode ficar dentro de sua casa, porque ele não tem a condição de ter esse luxo de parar de trabalhar, porque ele tem que sustentar sua família. Então, o preto pobre é o que sofre nessa pandemia, porque ele não tem as condições necessárias para ficar dentro de casa. Isso é uma coisa muito triste que a gente está vendo atualmente. E é desolador pensar nisso, mas eu sei que coisas novas estão por vir. Eu sei que boas coisas vão acontecer. Eu espero que aconteça. E é isso. Muito obrigado. Atualmente eu tô no meu último ano do ensino médio e tô fazendo ensino médio à distância. Realmente tem sido um verdadeiro desafio. Tem dias que a gente acorda super animado para estudar, consegue grifar, fazer resumos, e tem dias que simplesmente as coisas não vão, ou semanas às vezes que a gente não consegue produzir nada, que a gente senta na frente do computador, vê o professor falando e não consegue produzir, sempre tem algum barulho externo, etc. Ou às vezes simplesmente o cenário, né, atual que a gente tá, sabendo de tantas mortes que estão ocorrendo, e até o ambiente, né, de casa, muitas vezes não foi o ambiente que a gente foi ensinado a estudar. E bom, se já tá difícil pra gente que tá no ensino médio, que sabe a responsabilidade que é ir pra escola, ter que estudar, imagina para as crianças que estão tendo que encarar esse ensino à distância, onde não tem a mínima graça porque não tá com os amigos, onde não tá vendo de verdade o professor, como deve ser cansativo também, é importante pensar nesses pontos. Bom, e a gente sabe que esse ensino médio à distância não é uma realidade de todo o Brasil, muito pelo contrário, a maioria das pessoas da escola pública não estão tendo acesso a esse ensino à distância. E aí a gente quer falar de um vestibular, que é praticamente um dos vestibulares mais importantes do Brasil, continuar mantendo a data no final do ano, é realmente uma piada, sabe? Porque não são todos os alunos que vão ter condições. Se até os alunos que estão fazendo ensino médio à distância estão com medo porque não estão conseguindo acompanhar a matéria, imagina essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes do ensino médio que não estão conseguindo, que não estão tendo acesso a ensino à distância, que não conseguem ter o acesso a algum professor, que às vezes não tem o apoio familiar, não tem acesso a material didático. Então, assim, é realmente muito complicado, né, falar disso. Na verdade, não é complicado. Acredito que a resposta não deveria ter, né, agora na mesma data. Não até a gente conseguir equiparar um mínimo o ensino público do ensino particular agora. E eu acredito que pelo jeito que as coisas estão andando, o ano letivo foi perdido para a escola pública, para o ensino público. Porque para o ensino médio das escolas particulares, eles conseguiram se adaptar, né? Porque a maioria das pessoas tem grana e tem acessibilidade à internet. Agora, as pessoas da escola pública, não, a maioria das vezes não tem grana e nem acessibilidade, né, à internet. E aí,
a gente resulta nisso. A gente vive num país de se onde você tem dinheiro, você consegue concluir suas coisas, se você tem dinheiro e acessibilidade à internet, você consegue concluir suas coisas, mas se você não tem, a gente vê um Estado que praticamente diz com as suas atitudes que o problema é seu, né? Eu tenho uma loja virtual no Instagram que se chama Lima Artesanato, onde eu faço biojoias, que são essas joias que eu tô usando, que são 100% artesanais. E bom, meu negócio é local, eu ainda não faço entregas pelo correio. Então, eu vendia e fazia as entregas na estação de metrô e nos pontos de ônibus. Atualmente, eu não tô entregando porque eu sou do grupo de risco, eu tenho diabetes tipo 1, então desde quando começou essa quarentena que eu não tô recebendo dinheiro nenhum. Então, meu trabalho ele tá sendo 100% dedicado à criação de conteúdo no Instagram, que são vídeos de montagem das peças, falando um pouco do mundo do artesanato, que é onde eu trabalho. E nisso entra o afrouxamento da quarentena, que financeiramente falando, ia me ajudar muito. Eu ia conseguir voltar a vender, a voltar a receber o meu lucro. Mas de certa forma é extremamente perigoso para minha saúde, porque a cada dia que passa, está aumentando mais o número de pessoas infectadas e a maioria das pessoas que estão morrendo do Covid-19 são pessoas pretas e pobres. Então, ao mesmo tempo que, de um certo modo, ia ser bom esse afrouxamento, é muito perigoso para o povo preto e pobre, povo periférico. Então, por exemplo, muitos desses pretos e pobres têm um trabalho informal e por necessidade, sabe? Então, atualmente está sendo aquela coisa para muitos. Ou você morre de Covid ou você morre de fome, entendeu? Você tá tendo que escolher por conta que o Estado já não dá um suporte necessário para essas pessoas que precisam desse dinheiro para se alimentar. E muitos dias não tem o que comer. E a reflexão que a gente tira disso é que a gente está num fogo cruzado, que a gente está totalmente desprotegido, entendeu? Muitas pessoas, muitos empreendedores que fazem isso porque querem, estão tendo essa dificuldade, as empresas estão falindo, o seu negócio estão falindo, estão tendo que demitir funcionários, mas também muitas pessoas empreendem por necessidade e agora, sem receber, não sabem o que fazer, não sabem que recurso ter, porque o governo ele tá dando um suporte onde ele tá cheio de falhas e pessoas que estão sem receber aí já tá na segunda parcela do auxílio emergencial e tá sem receber. Então tá muito complicado, muito complicado. Então, é isso. 19. Em 2019, vários planos. Tudo acabou em 2020. O 19 ficou, matou, enfraqueceu pensamentos, enfraqueceu gente. Mortes para todo lado, sem espaço para se cuidar. As paredes viraram amigos e inimigos, nada é como antes. Quero poder me lembrar onde os meus planos pararam e assim poder retomá-los aos poucos. Eu não posso parar, ninguém pode deixar. Temos que confiar que isso vai acabar e tudo vai voltar. Entre bombas na net temos histórias antigas. Epidemias, surtos, medos, conquistas e muitas perdas. Muitas perdas. Somos personagens de uma história antiga. Nossas vidas e suas importâncias. Vamos superar. O 19 não vai ficar e vamos continuar. Sara Benedita. De certa forma, o coronavírus, ele pegou todas as pessoas, toda a sociedade, todas as classes de surpresa. Ele veio de uma maneira muito imprevisível. Então é super importante a gente frisar a questão da saúde mental das pessoas, porque ninguém esperava por isso. Eu andei conversando com algumas pessoas, de preferência pretas, periféricas e de bairros de classe média baixa, que não possuem condições de pagar um profissional da área, como psiquiatra ou psicólogo, para poder falar um pouco das suas vivências, suas experiências em relação a todo esse caos social que a gente está vivendo. E conversando com essas pessoas, né, eu cheguei a fazer algumas videochamadas e conversando com essas pessoas eu vi que muitas delas apontaram os mesmos problemas, que era o medo, a insegurança, a ansiedade, eu até cheguei a notar, e o estresse
e o convívio 24 horas com seus familiares dentro de casa. Isso acabou gerando, de certa forma, um problema nos seus relacionamentos, um conflito, né? E acabou desencadeando outros problemas de saúde física. E eu andei pesquisando e conversando com alguns profissionais também, e eles estavam me explicando o quão é importante o bem-estar da saúde mental. Como é possível uma pessoa que está com a saúde mental ferida desencadear sérios problemas na saúde física? Muitas vezes a ansiedade ela é uma abertura, uma brecha para vários outros problemas de saúde na vida de um ser, né? E essas pessoas elas disseram que elas estavam começando a desenvolver diabetes, hipertensão, insônia e outros problemas, que a ansiedade era a real protagonista de todo esse conflito no corpo delas. A saúde mental ela é tão importante porque ela trata do bem-estar dessas pessoas, né? E a quarentena ela tem afetado essas pessoas que elas não possuem um suporte, essas pessoas que muitas vezes elas enfrentam isso sozinhas, e elas até chegaram a comentar no como elas enfrentam isso, e é sempre através da fé. A única coisa que resta para fazer com que elas se sintam bem, fazer com que elas tenham um refúgio, elas buscarem a fé, os deuses e a religião que elas acreditam. Muitas vezes orações, leituras diárias de escritas sagradas, é o que faz com que elas se sentem acolhidas de certa forma diante de toda essa situação, né? Eu cheguei a ver um caso específico em que uma mulher, ela disse que ficava muito preocupada, ela estava começando a ficar meio doida, assim, paranoica da limpeza, porque o esposo dela precisava expor a vida dela ao vírus, à rua, né, a todo o caos social, para continuar sustentando a sua família. E aí ela estava começando a ficar paranoica, assim, de limpar tudo, de começar a ver tudo sujo, ver sujeira onde não havia. Isso é um problema muito sério. E ela chegou a comentar que ela, de certa forma, tem um determinado preconceito com os profissionais da área da saúde que tratam da saúde mental, porque ela não tem acesso à informação. Então, é muito importante a gente frisar isso, a gente falar de saúde mental dentro dos centros periféricos, dos bairros de classe média baixa, onde as pessoas elas não possuem condições, onde o governo ele não dá suporte e onde as pessoas elas estão sofrendo muitas vezes caladas sozinhas. Eu me sinto ansioso por não poder contribuir, por não poder ajudar, porque eu não sou profissional dessa área, mas eu me sinto muito obrigado, muito preocupado, de certa forma, em querer contribuir para o bem-estar dessas pessoas. Então, de certa forma, a quarentena ela tá sendo um sério problema para essas pessoas, né? Que muitas vezes viviam rodeadas de amigos, de contatos físicos, e agora elas precisam estar reclusas. Isso é muito sério. Tenho fé que amanhã será um dia melhor. Estou de pé para mudar o destino de uma alma sem dó. Mas como é que consigo mudar minha sorte, sendo que ainda sou pequeno perante a lei dos mais fortes? Para o empresário, o funcionário é só um erro de cálculo. Para o governo, o dono da empresa é um chefe de estado. Não importa se tu vai se contaminar pegando um baú lotado, só que se você se atrasar por não ter um lugar para se sentar, ou é demitido ou o salário é descontado. Nos prensam, corona ou fome. O desespero é o que implica. A indecisão na classe operária. Morrer por Covid ou morrer pela barriga? A resposta? Também não sei. Para eles, talvez eu seja só ignorante. Mas um preto vitimista que não venceu na vida por ser um poeta ambulante. Só que isso não é poesia. É uma carta de repúdio aos governantes. Ainda é só uma gripezinha e não é nada relevante. A grana tem que girar, o Brasil não pode parar, senão a economia passa vexame. Enriquece o bolso do empresário enquanto silenciosamente a sociedade tem um derrame.
morre mais gente na favela. E o engraçado é que a doença foi trazida por bacana. Mais uma vez, os pretos pagando pato pela raça caucasiana. Os que acham que 600 é muito dinheiro são os mesmos que gastam 20 mil em cada jantar o ano inteiro. Qual é? Estamos no Brasil e você ainda não entende? Pra que eu vou ajudar o povo, sendo que eu sou deputado e filho do presidente? Eu quero mudar várias mentes, mas sinto que já é tarde. Já cagaram tanto na gente e ainda se sentem à vontade. Eu revido quando batem em você. Só que o presidente é tão sujo e me chama de covarde. Queria eu resolver tudo pacificamente, mas fazer o quê? Se eu não sou Messias e também não faço milagres. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá? Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá? Chora, chora, gongo, é devera. Chora, gongo, chora. Chora, chora, gongo, é cambada. Chora, gongo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ó parente, pro quilombo do Dumbá? Chora, chora, gongo, é devera. Chora, gongo, chora. Chora, chora, gongo, é cambada. Chora, gongo, chora. Chora.